Muito boa noite a todos, muito boa noite para quem chega. Vamos aqui com a nossa live de hoje, dia 30 de julho de 2022, falando sobre a agenda planetária de agosto de 2022. Estamos ao vivo com a agenda planetária referente ao mês de agosto de 2022 e nós estamos também com alguns avisos que eu vou dar aqui ao longo do nosso contato de hoje. A live vai falar sobre os principais aspectos de agosto de 2022. Hoje, como é dia 30, a última live, a live ocorrida no mês anterior, ela já abordou os dias 30 e 31. Então eu vou abordar principalmente a partir do dia 1º de agosto. Vale dizer aquele aviso inicial para todo mundo, quem está acostumado, quem não está acostumado, quem já presenciou aqui, né, quem já acompanhou as lives do canal, vale dizer que a agenda planetária ela não é um horóscopo, né, não é uma análise signo a signo, signo de Áries, signo de Touro, é uma análise mais geral, um pouco mais completa para a coletividade e com alguns pontos que vão interessar a determinadas ênfases. ênfases nos signos são aqueles fatores que nos mapas astrológicos individuais a gente vai encontrar, como o Sol em um signo, a Lua em um signo, o ascendente em um signo, vários planetas em um signo, entre outras formas de entender, né, de enfatizar uma tendência comportamental e situacional. Então aqui a gente vai analisar principalmente as condições do céu, do céu de cada dia, de cada semana, né? E aplicando isso às coletividades e, como eu disse, algumas questões que podem atingir indivíduos em particular, como quando há uma tendência muito enfática, né, uma questão muito forte em determinado campo do zodíaco, a gente já alerta para quem tem esses fatores enfáticos no mapa. Então é uma leitura um pouquinho mais ampla, né? Mas de qualquer jeito todo mundo acaba usufruindo bem. Então vamos falar sobre coisas coletivas e coisas comportamentais, algumas reflexões e algumas digressões que eu gosto sempre de fazer porque orientam mais também. Esse mês, como vocês devem estar vendo aí no título da live, é o mês das máscaras que caem, né? O mês em que vamos ter aí revelações, vamos ter um recuo estratégico em várias condições, né? Mês das retomadas, das grandes retomadas de situações que estavam em suspenso, vamos ter vários recuos. Só para vocês terem uma ideia, resumindo aqui alguns pontos que vão valer para o mês todo, né? Vão atingir a coletividade em determinados períodos do mês, né? Alguns no final, outros no meio do mês, mas que no geral teremos um mês de recuos e de retomadas, especialmente porque vamos ter aí uma condição em que 5 planetas de movimento mais lento, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, vão estar retrógrados em agosto. O Urano, desses 5 planetas, o Urano é o que vai demorar um pouquinho mais para retrogradar. Só lá para o dia 24 de agosto é que ele retrograda. Então, em agosto teremos 5 planetas retrógrados. Até o dia 24, 4 planetas, mas a partir do dia 24, 5. Isso tem importância grande. Todo ano temos essa condição de vários planetas lentos retrógrados, e isso vai variar um pouquinho de mês a mês, é sempre perto de agosto, setembro, sempre há essa tendência, mas nesse caso aqui de 2022 vai ser no final de agosto, vai iniciar, vamos ter setembro aí com 5 planetas retrógrados. Isso vai gerar essa tendência, né? Vamos experimentar mais uma vez em um ano
como por exemplo um ano de eleições no Brasil, é um ano cheio de complexidades, de problemas climáticos no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos com problemas com a inflação mais alta, guerra na Ucrânia, né? Rússia-Ucrânia, problemas de transportes e abastecimento de alimentos, sobretudo de trigo, né? Com aquele embargo que estava acontecendo até bem pouco tempo nos portos ucranianos, em Odessa, por exemplo. Então, temos um recuo de algumas condições que estavam em andamento e por causa desse recuo uma série de retomadas, são recuos estratégicos e retomadas de possibilidades, ideias que andavam suspensas, vão ser reelaboradas, atualizadas, ressignificadas ao longo do mês. Isso vai tem uma relação direta com a retrogradação desses 5 planetas, especialmente por causa da posição por signo que na qual eles estão, né? O Júpiter em Áries, o Saturno em Aquário, que é um dos seus signos de domicílio, Urano em Touro, o Netuno em Peixes, é o signo de domicílio de Netuno, e Plutão em Capricórnio, né? Então, essa combinação de fatores, ela tem o seu lado mais tenso e tem o seu lado de revelação, né, de coisas que as pessoas vestiram uma máscara durante algum tempo e essa retrogradação vai fazer com que as pessoas na coletividade façam uma verdadeira retrospectiva, uma retrospectiva assim, do que foi prometido, do que foi dito, do que foi indicado que se ia realizar, e vai ver o que realizou e o que não realizou, vai ver o que era verdadeiro, o que era só um chamariz, o que era só uma postura externa, né, e não era a coisa em si. Então a gente tende a ver essas máscaras caírem, as coisas mais reais vão chegando a partir não é só em agosto, é a partir de agosto, e isso pode recrudescer em setembro, mas como a gente vai ver aqui o mês de agosto, então a partir de setembro vai ficar para o finzinho de agosto mesmo. A gente vai ter uma nova live no dia 27 de agosto. E vai ser a live do Holanda Verso, né? Quem tiver inscrito vai aproveitar, né? Então é isso. As máscaras caem a partir de agosto e a agenda planetária a gente vai começar aqui. Eu vou trocar aqui a nossa imagem pela imagem do mapa que vai começar ali, ó. Vocês vão ver agora. Essa aqui é a imagem do mapa que vai começar ali o mês de agosto, dia 1º de agosto, calculado ali para meio-dia, é o mapa de meio-dia, e quem também não está acostumado, esse mapa que a gente usa aqui na agenda planetária, ele é um mapa bem, assim, a construção dele é genérica, a fim de que tudo que se fale aqui sirva para qualquer localidade do mundo. Então, vocês vão ver aqui que o mapa começa em 0 grau de Áries, vai ter a segunda casa em 0 grau de Touro, 0 grau de Gêmeos, até terminar o mapa. É um mapa é um zodíaco solar, ou é um zodíaco com a ordem cósmica aqui dos signos, né, a ordem normal, de Áries a Peixes, justamente para não haver essa concentração da atenção apenas numa localidade. Se a gente tivesse calculado aí um mapa com um sistema de casas específico, isso se concentraria numa localidade, mais numa localidade do que em outras. Então aqui, olha, vocês estão vendo aqui o dia 1º de agosto, lembrando mais uma vez que os dias 30 e 31 já estão analisados na live anterior, inclusive o último vídeo da live do mês anterior está no ar, está disponível aqui no canal, quem quiser averiguar aí os dias 30 e 31, são falados ali também. Vocês devem ter também acompanhado a intensidade dos aspectos dos últimos dias. Por exemplo, a quadratura T que envolveu Mercúrio, Marte, Saturno, essa quadratura T estava forte, inclusive envolveu a Lua. Vou voltar aqui rapidinho, aqui alguns dias, olha aqui, até a Lua esteve ali envolvida no dia 28, dia 29, né? Esses dias são os dias mais tensos do mês.
não necessariamente algumas coisas, as coisas vão todas acontecer com uma pessoa nesses dias da quadratura T, mas elas estão desencadeando situações em progressão geométrica, em efeito dominó. Então algumas pessoas vão ter coisas num grau, nesses graus aí do zodíaco, que podem ser imediatamente atingidas em situações subjetivas, né, internas, e outras que são atingidas por condições fortuitas, né, que são condições coletivas ou condições climáticas ou econômicas que vão atingir o indivíduo. Mas não necessariamente alguma coisa tem que acontecer naquela data, mas o efeito dominó está acontecendo. Pode ser que aconteça ali alguns dias depois, né, ou então alguns dias antes do aspecto ficar exato, a pessoa já esteja sentindo aquelas nuances. Isso quando há uma ênfase naqueles graus. Então, assim, isso inclusive fica até como um tira-dúvidas prévio, né? Quando há uma configuração muito tensa e a pessoa tenha alguma coisa naquele grau da configuração tensa e esteja ou não vivendo algo esperado para aquela configuração. Aqui, no dia 1º de agosto, que é uma segunda-feira, a primeira semana aqui, então começamos, né? Primeira semana de agosto, a Lua está aqui em Virgem, né? Reparem que aquela tal quadratura T, aquela que eu mencionei dos dias 28, 29, 30 de julho, que estava bastante ativa, com interrupções na comunicação, questões violentas. Olha aí, se vocês olharem os noticiários, por exemplo, foi libertada uma família, né? Uma mulher e 2 filhos, que estavam em cárcere privado há 17 anos, né, uma barbaridade. Isso foi no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio de Janeiro. Essa questão veio à tona do noticiário justamente nesses dias de maior tensão. Às vezes os dias de maior tensão, eles podem significar não exatamente um problema maior, mas com a tomada de consciência de algum problema que já estava pré-existente. Nesse caso, esse aí é de grandes proporções, né? E há outras condições, né? As falas ficam mais acirradas, as dificuldades de entendimento também aumentam. Isso está acontecendo já há alguns dias. A partir do dia 1º de agosto, vocês vão ver que essa tendência vai se amainar, vai se atenuar. O Mercúrio já não está com uma oposição, já não está em formação, né, com essa oposição com Saturno, está se afastando dela. E ainda que a Lua transitando em Virgem no dia 1º de agosto, esteja enfatizando muito, né? O fato de um luminar estar num signo vai enfatizar bastante a condição do planeta que rege aquele signo, né? No caso do Sol e Lua são luminares. No caso do Sol, o Sol está em Leão. Qual é o planeta que rege Leão? Não é um planeta, é o Sol. É o próprio Sol, né? A gente chama o Sol de planeta pela tradição, porque ele é um astro errante, né? Planeta errante é um fator errante, tradução, né, do grego, em relação às estrelas fixas. Então o Sol, no caso o Sol em Leão, não vai mexer com nenhum outro fator senão ele mesmo. Já a Lua em Virgem, nesses 2 dias e meio que ela passa ali, vai mexer com a condição de Mercúrio que está em Leão. Essas condições aqui difíceis do Mercúrio com Saturno, as dificuldades de comunicação, os empacamentos ali com questões documentais, perdas de documento. Eu mesmo perdi documento. Eu estava com um certificado que eu recebi nos últimos 8 dias e simplesmente ele sumiu da minha bolsa aqui, não sei onde é que foi que eu coloquei. A gente tem que ter um cuidado a mais com papéis, assinaturas, essas coisas. Isso ocorreu aqui também, até comigo. E olha que eu estava sendo cuidadoso. Essa condição aqui então está se amainando. Estamos aqui nesses dias bastante detalhistas da Lua em Virgem, né? Com bom aspecto formado dia 1º de agosto, bom aspecto formado da Lua com o Plutão e já tendo sido formado ali um aspecto com Marte. É um dia que é bastante promissor, apesar ali da oposição com Netuno, que é um tanto distraída, excessivamente sensível, muito confusa muitas vezes, né? Pode ter essa fase meio confusa, dispersa, sonhadora, decepcionada com várias coisas, mas esses outros fatores são bastante empreendedores, são realizadores, compensa um pouquinho aquela tendência desorganizada dessa oposição. Então temos um dia bastante produtivo no dia 1º,
sendo que o Sol aqui, dia 1º de agosto, ainda está, mesmo já se afastando do bom aspecto com Júpiter, que ocorre no fim do mês de julho, ainda está com uma tendência, ainda uma carga forte desse aspecto, né? Um aspecto maravilhoso de ação, de aventura, de perspectivas para o futuro, de esperança, de confiança, de desenvolvimento de autoconfiança, mesmo diante das situações mais difíceis. Aqui, Marte, no dia 1º de agosto, vai ficar alguns dias. Vocês reparem que isso aqui já está acontecendo até um pouquinho antes. Ó. Essa conjunção já está muito forte, já no dia 30, 31 de julho. Né? No dia 1º de agosto ela está exata. Dia 2 de agosto ela já fica um pouquinho mais... já começa a se afastar, mas ainda é intensa a tendência. Esse dia aqui significa que agosto já começa turbulento, que não acaba mais. Vocês devem lembrar das repetidas vezes que eu mencionei essa quadratura aqui de Saturno e Urano, esse aspecto aqui que eu estou sobre o qual eu estou passando aqui o meu cursor. Então, isso aqui é uma tendência que está ainda muito forte, né? E quanto mais Saturno em sua retrogradação, ele está retrógrado agora, quanto mais perto ele está chegando do grau 18 ou 19, né? O Urano aqui está quase 19 graus. Ó. Quanto mais perto ele está chegando desse grau, mais intensa é a turbulência, mais intensas são as situações convulsivas. Esse termo convulsividade, né, convulsões sociais, eu venho mencionando desde 2021, quando essa quadratura começou, né? Então, quando essa quadratura é ativada por um aspecto como esses gatilhos aqui da Lua, que a Lua toca, né? A posição desses planetas, ou então um fator potente, né, possante, disparador, como o próprio Marte, toca um desses dois pontos, são fatores convulsivos, turbulentos, perigosos, explosivos, difíceis de lidar, né? A gente já começa ali o mês de agosto com essa pancadaria. Às vezes tem problemas de fornecimento de energia, outras vezes a gente pode esperar condições de ações muito radicais de alguns grupos mais fanáticos, mais difíceis de lidar, né, cabeça dura. Então, afinal de contas, essa quadratura está acontecendo sobre planetas, né, envolvendo planetas que estão em dois signos bem cabeça dura, né, que são os Touro e o Aquário. Quem não está acostumado com o astrologuês, quando ouve assim, esse signo é cabeça dura, e a pessoa não se acha cabeça dura e fala assim, mas eu não sou, isso está errado, porque eu não sou assim, o Aquário não é cabeça dura. Isso não está se dirigindo àquela pessoa, isso não está se dirigindo... A gente não pode tomar a descrição arquetípica, né, simbólica, geral, do significado de um signo, como se fosse aquilo ali para si, e como se aquela reação individual própria fosse a mesma para todas as outras pessoas que tivessem o seu Sol naquele signo, porque não é assim. A condição de cada indivíduo é uma mescla desses múltiplos fatores aqui dentro de um mapa. Então, um indivíduo que é aquariano pode ter um comportamento mais parecido com aquela descrição das revistas populares, enquanto que outro vai ser muito, muito menos semelhante. Aquarianos, em geral, tendem a ser mais extrovertidos, mas são excêntricos. Há aquarianos que são introvertidos, né? Mas continuam também sendo excêntricos, né, com a sua rebeldia, com seu questionamento do status quo, e por não se sentirem à vontade ao seguir a massa, né, seguirem a tua massa, tem comportamento muito original, e por conta disso, em algum grau de sua essência, vai sempre ter uma teimosia, vai ser um pouquinho cabeça dura, né? Então a gente usa um estereótipo, uma caricatura comportamental para ficar mais didático, mas não quer dizer que a gente está xingando uma pessoa. É muito comum as pessoas trocarem alhos por bugalhos quando a gente faz essas descrições, mas é uma maneira da gente entender o símbolo e não o comportamento individual,
que é uma coisa completamente diferente. Tá? O símbolo é uma coisa, ele vai incidir sobre o seu comportamento individual, ele vai ter um papel ali, mas ele vai se misturar com vários outros. É essa que é a grande questão que precisa estar sempre em mente de quem vai assistir e esperar, né, criar expectativas em torno de uma previsão astrológica. Isso tudo para o dia 1º, né? A Vênus aqui está em excelente condição, está em bom aspecto com Marte. Olha aí os namoradores, olha aí as pessoas que querem investir em casa, imóveis, alguma questão sobre territorialidade e possibilidades ali de formação de família, de construir um bem junto a outros familiares. Esse dia aqui é dia 1º, vamos ver aqui, ó, dia 2, ó, dia 2 então mais ainda, né? Dia 2, dia 3, vão ter vários dias ao longo da semana. 1, 2, 3, né? Segunda, terça, quarta, vai até, vamos lá, quinta-feira, ó. Quinta, sexta, a primeira semana inteirinha vai ter esse benefício aqui do bom aspecto de Vênus com Marte, que vai se diluir, que vai se alternar junto a outros aspectos que são mais tensos. Mas esse aqui, ele costuma ser promissor no sentido de fazermos mais acordos, encontrarmos mais apoio, termos mais facilidade de dialogarmos com pessoas que tenham mentalidades afins e que possam formar núcleos bem formados conosco. Normalmente núcleos bem formados que visam a proteção como se fosse um abrigo, né? Todo mundo se ajudando, e às vezes essa ajuda tem melhorias, tem resultado em melhorias financeiras. Afinal de contas, estamos falando de Marte em Touro e Vênus em Câncer, estamos falando desses assuntos. E é uma harmonia que auxilia muito em campos como os do sexo, da construção de laços afetivos. É um aspecto bastante promissor a despeito dessa continuação aqui de pontos críticos ainda existentes no final do mês anterior. Vamos lá, aqui estamos falando, já tínhamos pulado aqui para o dia 2, né, o Mercúrio cada vez mais longe desse aspecto difícil com o Saturno, já está diluindo a dificuldade de comunicação. O dia 2 ainda é um dia bastante tenso, turbulento. Temos que ver aí também, dias 1º, dia 2 de agosto, eu falei ali sobre fornecimento de energia, também vale a pena a gente estar atento com as nossas instalações elétricas domésticas e industriais, né? Isso fica mais sujeito a crises, curtos-circuitos, queimas, etc. As situações em locais que são reconhecidamente perigosos, reconhecidamente turbulentos entre as pessoas, podem recrudescer muito nesses 2 dias, né? Se você sabe que um grupo inteiro de pessoas está em determinado local, você sabe que se manifestar de uma maneira contrária a eles naquele local vai gerar um conflito chato, grande, né? Então tem que pensar 30 vezes antes de fazer uma coisa dessa. E aqui a Lua já ingressa em Libra no dia 2 de agosto, vai enfatizar a condição de Vênus, que é uma das condições mais harmônicas. Ela aqui está em bom aspecto com Urano, com Marte, né? Aquilo que já foi mencionado sobre essa harmonia prevalece ainda mais, né? Fica mais intensa. Esse bom aspecto aqui com Netuno também é bastante sonhador, produtivo, artisticamente, musicalmente. Interessante aqui com as condições de produção cultural sobre raízes históricas, musicais, uma relação entre arte visual e música com a história étnica de uma região inteira. E são pontos de favorecimento nesses dias. Essa primeira semana ela tem esses pontos favoráveis. Aqui o Sol ainda está em 10 graus de Leão, ele ainda está com esse excelente aspecto de Júpiter, já está começando a diluir, mas ainda é excelente para as ousadias, né, esportes e coisas voltadas para culturas diferentes, para alargar os próprios horizontes. Vamos ver como é que está o dia 3. Olha lá, ainda estamos sobre aquela tensão muito grande, né? O Marte cada vez mais pertinho da quadratura exata com Saturno. Esse aspecto aí, essa primeira semana, embora tenha esses pontos harmônicos, a gente tem que realmente tomar esse cuidado aqui, né? Se você quer montar um negócio que depende da chegada de público, de um público bastante heterogêneo,
um público bastante diversificado, né? Evite falar sobre política nessas fases ali, porque senão você vai ter apenas setores trabalhando junto com você. E nesse caso aqui o aviso fica mais intenso ainda. A Lua ainda está em Libra nesse dia 3, né? O Sol mais se afastando, não forma outros aspectos aqui ainda. Mercúrio está já no finzinho do Leão, está quase para entrar em seu signo, em seu outro signo de domicílio, que é Virgem. Mais um dia e um pouquinho e já entra, né? No dia 4. No dia 4 de agosto, quinta-feira, já entrou. Já terá entrado em Virgem. O Mercúrio vai ficar assim, ligado em 220 volts, vai ficar fortíssimo, especialmente no sentido prático da coisa, auxilia muito. Isso aí, falando em termos técnicos, antropológicos, sociológicos, mas também mágicos, né? Quem quiser fazer talismãs, espantáculos, meditações, invocações de coisas e de assuntos mercuriais, a partir dessa entrada ali do dia 4, vai estar num momento excelente, até porque Mercúrio, quando entra em Virgem, quando ele acaba de ingressar em Virgem, ele está no termo de Mercúrio, que quintuplica a potência dele. E nesse caso aqui são assuntos comerciais, de desenvolvimento de habilidade técnica em qualquer coisa prática. Quanto mais prática for a coisa, quanto mais o conhecimento for de ordem, de natureza prática, mais facilidade se terá de construir alguma coisa que progrida durante uma fase assim. Daí, e nesse dia 4 ele já ingressa com a Lua fazendo bom aspecto com Mercúrio, né? Já começa bem. Então, é excelente, um momento excelente para aprender coisas que possam resolver problemas, deixar as coisas em ordem, pensar com clareza, ter um pragmatismo grande, né, nos fazeres, não se dispersar em 1000 coisas, mas se concentrar em desenvolver bem, desenvolver a fundo um aprendizado. É excelente ali com o Mercúrio passando em seu signo domicílio Virgem, né? A Lua está fazendo ali, tá passando já, quando passar de meio-dia já vai passar da quadratura com Plutão, então as tensões da primeira parte do dia já vão se desvanecer a partir de meio-dia. A quadratura aqui de Marte com Saturno continua muito intensa, né? Os avisos dados para essa semana toda, em grande parte, giram em torno desse aspecto difícil, né? Um aspecto tenso, aberto. A gente vai ver aí muita pancadaria verbal, ideológica, econômica. Aliás, com essa passagem de Marte em Touro, conjunção Urano, quadratura Saturno, e aí com o Sol já chegando pertinho dessa quadratura também, né, ele já vai começar a formar uma quadratura aqui, esse aspecto aqui com Urano. Já vemos aí que a situação econômica sofre, não é exatamente um colapso, não, mas são assim, mexeu aqui de um lado para melhorar uma coisa aqui, piorou uma outra coisa aqui desse outro lado. Aí tem que melhorar essa outra coisa aqui desse outro lado, aí vai piorar outra coisa aqui. Aí tem que ficar fazendo um malabarismo. Situações coletivas em países diferentes, em situações diferentes, por motivos diferentes. Mas toda hora tem um solavanco na área econômica. Então, temos melhorias e pioras, cada hora num lugar diferente, né? Algumas saídas podem ocorrer justamente em função dessa pressão muito grande, mas alguns outros problemas também são disparados nesses termos econômicos, nesses termos ali de relações comerciais e relações diplomáticas. Aqui, então, o Sol já se distanciou o suficiente do bom aspecto com Júpiter, Mercúrio que nós já vimos, Vênus continua com essa boa expectação com Marte e com Netuno, já desvanecendo de Marte. Temos esse lado mais romântico, mais musical, mais pronunciado, intenso. Isso aqui é muito bom para os visionários, né? Para as pessoas pararem, sentarem, começarem a elaborar seus projetos criativos. É hora de sentar, colocar o notebook na frente para começar a escrever, ou então vai num caderninho, ou vai rabiscar seus sketches, né, para fazer as ideias fluírem durante essa fase, porque elas vêm aos poucos, depois você vai lapidá-las, né? Essa semana ela é boa para esses recuos são recursos estratégicos também, mas são recursos contemplativos.
A Vênus também vai começar ali no dia 4, depois olha, dia 5, que é sexta-feira, dia 6, que é o sábado, a ter uma intensidade maior, que vai formar essa intensidade maior com a oposição com Plutão. Só não fica mais intenso, até com questões econômicas mais cruciais, né, como aquelas que eu já mencionei, porque o Vênus também está recebendo bons aspectos da Lua e também ainda está em bom aspecto com o Netuno. Temos esse grande trígono ocorrendo aqui no sábado, dia 6, por exemplo, né? Mercúrio sofre ali uma quadratura da Lua nas últimas horas do dia 6, né? A Lua vai, o restante, depois do meio-dia do dia 6, ela vai fazer uma quadratura com Mercúrio. Temos ali um pouquinho de dificuldade de entendimento, umas briguinhas por quem acha que sabe mais as coisas, quem é que é mais... quem é que segue uma doutrina, um tipo de pensamento melhor, essas discussões ali, que são, assim, muitas vezes por coisas irrelevantes, né, mas elas acontecem por algumas horas durante o dia 6, depois do meio-dia. O Sol ainda se aproximando mais dessa quadratura, vai formar uma quadratura T. Quanto mais o Sol estiver avançando aqui, né, especialmente na segunda semana que a gente ainda vai ver, quanto mais ele avançar para frente, mais ele vai chegar perto dessa quadratura T, vai ter um outro disparo desse elemento convulsivo que a gente vem sempre mencionando. Aqui com Vênus-Plutão, as paixões tórridas, tem muita gente que sucumbe ali a passionalidades, algumas delas até se envolvem em situações problemáticas a ponto de cometerem crimes, né, passionais, situações bem complicadas com essa oposição aqui de Vênus-Plutão, a sexualidade, ainda mais nesse dia 6 ali, nos dias 5 e 6, olha, volta aqui para o dia 5, ó. Da Lua em Escorpião no dia 5, dia 4, 5 e 6 são dias em que a Lua está em Escorpião e Vênus está em oposição com Plutão. Traduzindo para o português, essa combinação de fatores que se interconectam por regências, especialmente a Lua em Escorpião e Plutão, né? Temos um ponto de alta passionalidade em todos os sentidos, vai desde do ponto de vista afetivo e sexual até o de investimentos de caráter feitos de maneira impulsiva, né, sem pensar, e até as defesas aguerridas de coisas assim que simplesmente são orgulhos, né, necessidade de provar pontos de vista na base do porrete, né? Não vamos esquecer que um dos regentes de Escorpião, onde a Lua vai passar nesses dias, é Plutão, e o outro é Marte, é o regente tradicional, e justamente ele está ainda sob essa tensão muito grande aqui com o Saturno, né? No ponto de bastante conflitos entre indivíduos e autoridades, entre grupos inteiros, entre situações, ações que só visam o benefício de um determinado miolo, um determinado grupo, em detrimento da maioria. Isso são coisas comuns quando esses disparos ocorrem. Não que essas coisas só aconteçam durante os disparos, não, senhor. Essas coisas acontecem o tempo todo, só que quando ocorrem os disparos, isso se torna nítido, claro, e gera uma reação de revolta. O dia 6, então, conclui a primeira semana. Dia 6 é o sábado, né? Conclui, então, a primeira semana de agosto. E aí, gente, aproveitando essa condição, na primeira semana de agosto concluída aqui, vale dizer, que eu vou já colocar aqui o dia 7, que é o domingo, iniciando a segunda semana, né? Vale dizer aqui que nós estamos aqui já com as inscrições abertas para o curso Astrologia para Crises e Oportunidades. É um curso dedicado a uma espécie de treinamento do comportamento, das situações, com chaves comportamentais, com maneiras de lidar com determinadas crises, com o que fazer, como esperar e o que esperar das configurações críticas formadas por planetas mais lentos e aquelas formadas também por fatores rápidos, como Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Mas, sobretudo, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Configurações críticas, o que elas fazem em termos macro, coletivos, ou em termos individuais, como é que isso atinge a gente nos nossos mapas, como é que a gente pode atenuar ou talvez até eliminar um problema. Então, esse curso, como eu disse, está com as inscrições abertas e a gente vai estender a promoção de lançamento até o dia 5 de agosto, tem promoção de lançamento. A gente tem pouquíssimas vagas, a gente corre, quem quiser fazer, quem tiver interessado, porque a gente vai usar
técnicas como trânsitos, especialmente trânsitos, né, os movimentos planetários incidindo sobre um mapa individual ou incidindo sobre a coletividade. A gente vai usar várias técnicas, além dos trânsitos, em algumas demonstrações sobre o retorno solar com pontos de crise, com as progressões com pontos de crise e outras técnicas ainda, demonstrando isso paulatinamente. As aulas começam no dia 11 de agosto, vão até dia 24 de novembro. E vão ser 16 aulas ao vivo, às quintas-feiras, das 18h30 às 20 horas. A gravação de cada aula fica disponível para quem não puder assistir ao vivo e para quem quiser rever a aula. Então tem a aula ao vivo e o curso é ao vivo. Tem a aula ao vivo e tem a gravação da aula para quem está inscrito, né? Então pode assistir depois e tirar suas dúvidas à vontade. Para você saber mais detalhes sobre o curso, acessa aí o link que vai aparecer no chat agora. Ó, dá uma olhada aí que está aparecendo o link para inscrição no curso e outros detalhes. Olha o link aí no chat agora. E nesse link também tem a live sobre crises e oportunidades que foi apresentada aí no canal dia 18 de julho. Tá? Então, tá dado aí o recado do Astrologia para Crises e Oportunidades, é o novo curso aqui da escola que está disponível. Além desse curso tem vários outros, mas fiquem aí atentos. Vale muito a pena, eu uso muito isso para mim, então anseio sempre dar essas ferramentas para quem está me acompanhando. Fica aí dada a dica.